Obrigada aí, Marcelo. Muito obrigada por toda a sua apresentação. Bom dia a todos, a todas. Muitíssimo obrigada, Maria Cláudia, primeiro, que fez o convite, a todos que organizaram esse evento em condições que eu não preciso dizer, vocês sabem, condições não muito favoráveis a evento e a aglomeração nenhuma, e a gente consegue fazer isso, quer dizer, vocês estão de parabéns. Muito obrigada por todos que estão aqui, e que vão me ouvir. Eu posso, então, partilhar algumas reflexões. Não é nada assim muito longo, mas é algo que me perturba, só consigo falar de coisas que me perturbam, não é? E na moda há muitos objetos perturbadores. Então, eu começaria dizendo que tudo que eu vou dizer, toda a minha comunicação, está inteiramente inspirada em um poeta que talvez alguns de vocês conheçam, que eu gosto muito. É um poeta que tomou o partido das coisas, porque ele fez poesia sobre coisas. E é um poeta francês chamado Francis Ponge, século XX. Tem uma poesia bastante original, porque os principais personagens são, por exemplo, uma mesa, um engradado, um pedaço de pão, uma laranja, uma esponja, uma máquina de lavar roupa. Esses é que são os personagens do Ponge, não é? Ele mostra que todos os inanimados existentes neste mundo, poderíamos colocar aqui as roupas, por exemplo, os sapatos, enfim, mesmo os mais banais, possuem uma existência própria, independente, em certa medida, dos seres humanos. Porque eles contêm uma história, cada um deles contém uma memória, e eu diria um modo de existir. Então, além do Francis Ponge, que é um poeta, eu também me inspiro num filósofo das técnicas chamado Gilbert Simondon, outro francês, cujo livro, que se chama Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, acabou de ser publicado no Brasil, traduzido e publicado no Brasil pela Contraponto. E o título você já deram, acho que já dá para perceber, Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, portanto, são dos inanimados, não é? Para o Simondon, os objetos são os personagens principais dos seus questionamentos, das suas propostas éticas. Ora, tanto o poeta Francis Ponge quanto o filósofo Gilbert Simondon, eles produziram os seus textos no século passado. O auge da produção é pós-guerras, anos 50, anos 60. Foi justamente uma época que houve uma ampliação imensa da sociedade de consumo e da escala industrial da produção das coisas. Muitas vezes, o que a gente percebe nessa época, especialmente nos países europeus, é que a escala da produção e do consumo foi ampliada como nunca no mundo, não é? Escala de produção de vários tipos de objeto, e essa escala que redobrou, multiplicou, ela começou a sinalizar para todo mundo que havia aí um problema entre a escala da produção e o respeito ao meio ambiente. Esse tema, respeito ao meio ambiente, não era muito forte nos anos 50 ainda, passa a ser cada vez mais nessa segunda metade do século XX. Não é? E aí a gente tem já uma questão que inspirada pelo Ponge e pelo Simondon, a gente lembra, que a ideia de ter respeito não só pelos vivos e não só pelo meio ambiente, mas talvez fosse possível a gente falar, que é o que eu vou falar hoje, de uma ética, de uma possibilidade de conduta ética com aqueles que não só não são humanos, como não estão vivos, né? Que são as coisas, os objetos que nós utilizamos. Por quê? Por que eu parti para isso aqui, nessa comunicação? Porque eu acho, no fundo, não é, que para ser radical na abordagem histórica destinada a entender as violências contra os seres humanos, a degradação de mulheres, especialmente se forem negras, obesas, a desvalorização das pessoas pobres, dos velhos, para entender isso seria, primeiro, preciso problematizar a noção de coisa, ou, se preferirem, de ser inanimado. Seria preciso
talvez perceber o que é um ser feito por nós, tal como uma roupa, um par de sapato, uma bijuteria, um objeto de decoração, uma máquina, e como é que esse ser se comporta. Vou falar de propósito esses termos que são do mundo humano e vou colocá-los nos seres inanimados. Aliás, a palavra coisa, o termo coisa é muito interessante, porque historicamente há o hábito de nomear como sendo coisas, por exemplo, mulheres anônimas, seres que são instrumentalizados por nós. Coisa também foi sinônimo de uma natureza transformada em objeto ou então em dejeto. No século passado, especialmente naquela década de 60, a década áurea, a década em que o Michel Foucault publicou o livro As Palavras e as Coisas, o escritor francês, outro francês, Georges Perec, escreveu um romance que eu recomendo, que se chama As Coisas. Porque nessa época, justamente essa época, quando uma série de novos gadgets eram exibidos na publicidade. Quem conhece as revistas de moda dos anos 60, não é? Lembra disso. Eles eram ilustrados nessas propagandas. E depois, ironicamente, nos filmes de mais um francês, Jacques Tati, meu tio, por exemplo. Não é? Naqueles anos de movimentação pela liberação dos corpos, de contracultura, não é? De revolta contra a guerra do Vietnã, de liberação da sexualidade, ainda que restrita a certos grupos, havia quem acreditasse que o mundo das gerações passadas, anterior à Segunda Guerra Mundial, fosse só preto e branco, assim, uma espécie de bipolar. Porque nos anos 60 nós estávamos diante, já nos anos 50, né, 60 principalmente, diante das cores reluzentes, dos modernos eletrodomésticos, do American Way of Life, cheio de automóveis coloridos, imensos, lambretas, cosméticos, tudo muito poluente, não é? Mas não se falava muito disso. Parecia que após a terrível precariedade que se abateu sobre os europeus durante as duas guerras, havia chegado o momento da abundância, com a sua massa de objetos práticos, coloridos e alegres, né? Muitas coisas. Foi quando, por um lado, tudo parecia virar coisa prêt-à-porter, mas, por outro, os estudantes tornavam-se um dado estatístico importante, não é? Porque as classes médias chegaram à universidade nos anos 60. A universidade deixou de ser só algo restrito por uma pequena elite. E foi de maneira massiva, especialmente nesses países europeus, nos Estados Unidos, mas logo em seguida também, mais tarde, em países latino-americanos. E foi de maneira massiva que esses estudantes proclamaram, no final dos anos 60, o desejo de mudar o mundo repleto de coisas e palavras que eram tão jovens quanto eles. E surgiram palavras novas, surgiram palavras e coisas novas. Havia milhares de objetos novos no comércio, mas, no entanto, faltava entendimento de como esses objetos eram feitos. Ora, na moda, vocês sabem disso, há sempre um jogo de narrativas, atravessado pela possibilidade de fazer com que cada um de nós tenha uma relação atenta e sensível com as coisas que nos cercam, e, sobretudo, com aquelas coisas que estão bem próximas do corpo, não é? Como, por exemplo, as roupas, os óculos, os adereços. Mas essa profusão de objetos da moda, ela é duramente afetada sempre que a humanidade vive momentos de carestia, de guerras ou de pandemias. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a moda foi duramente atingida. A alta costura, vocês sabem disso, fechou várias de suas casas. Foi um momento bem difícil de racionamento de muitos produtos em vários países, crise econômica e, claro, milhares de mortos nos campos de batalha, e cidades europeias bombardeadas. Foi quando a necessidade suplantou o luxo e o vestir-se com o que se tem, com aquilo que ainda resta, substituiu o consumo das tendências de cada estação. Mas a gente não pode se enganar. Quem é historiador percebe, mesmo quem não é, basta olhar a história, que o frenesi das modas retornou no pós-guerra e aumentou como nunca nas décadas seguintes.
Esse tipo de movimento é assim, uma espécie de ruína e reino da moda, não é? Essa oscilação. Não ocorreu apenas em meados do século XX. Em outros momentos da história, após as guerras, após as grandes desgraças mundiais, a moda renasceu e se manteve importante dentro da economia dos países. Ora, com o advento do novo coronavírus, poderíamos imaginar que a história se repetiria, mesmo que não se repetisse da mesma maneira, nem com as mesmas narrativas. Afinal, a moda sempre parece aprender a reciclar-se, transformando o que já existe em algo inédito, ou quase inédito. Ela também tem uma extraordinária capacidade de incluir para dentro dela coisas que, à primeira vista, parecem completamente avessas ao modismo e mesmo ao universo da moda. Por exemplo, desde o início da pandemia, dessa atual, nós assistimos a um processo de incorporação das máscaras para dentro da moda e o apagamento do seu aspecto hospitalar, pouco atraente. Afinal, tradicionalmente e historicamente, o hospital não é lá um lugar muito afeito aos atrativos físicos, nem às modas. Muito embora as séries televisivas do estilo Dr. House, etc., tenham contribuído para dar assim, um certo glamour aos hospitais, aos médicos, né? Mas, na realidade, a gente sabe que não é bem assim, ainda mais com a tragédia humana que nós vivemos recentemente, e estamos vivendo ainda. Portanto, o novo modelito exigido, máscara para todos, logo precisou ser substituído por um grande número, precisou ser assumido, desculpe, por um grande número de pessoas fora dos hospitais, e a indústria da moda correu para ressignificar a máscara, adaptando-a, customizando-a em diversos formatos e estampas. A moda, então, tentou se apropriar desse equipamento de proteção individual, desse EPI, transformando em peça de vestuário. Aliás, isso foi fundamental para viabilizar as máscaras, né? A moda serviu, portanto, para uma operação de deshospitalização das aparências. Ela não consegue completamente, mas foi essa a tendência. E ainda a moda ainda tenta resistir à redução de todos nós àquela aparência hospitalar, que lembra a condição dos pacientes dentro dos hospitais, apartados das suas biografias, das suas rotinas, das suas famílias, dos seus amigos e do seu próprio corpo, que viram uma quantidade de dados biológicos, né? Não mais um corpo cultural. Ou seja, de novo, aonde a moda parece acabar, ela tenta renascer. A ponto de dizermos, se me permite uma brincadeira horrorosa, que se a Amazônia fosse a moda, não precisaríamos nos preocupar tanto com a depredação das florestas. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, ela não é a moda, menos ainda uma moda, né? Mas nesse movimento de fim, de recomeço incessante da moda, há um desafio, há um problema, há uma dificuldade que não parou de crescer desde a época daqueles jovens estudantes dos anos 60, né, que queriam mudar o mundo. Um desafio que tem relação, aliás, com a própria Amazônia, não é à toa que eu citei, e com todo o planeta. Um desafio que a moda precisa urgentemente enfrentar, e boa parte de vocês já sabe do que eu estou falando. Trata-se do desafio de viabilizar uma relação verdadeira entre a moda e a sustentabilidade mundial. Isso porque, com a pandemia, as questões ligadas à produção e ao consumo sustentáveis ganharam um impulso novo. Já havia essa demanda, não é novo totalmente, não é? Principalmente desde o final do século XX. Uma demanda intensificada com o aumento da conscientização das desordens climáticas. Mas com a quarentena, com a restrição do convívio social, houve uma espécie de aceleração da necessidade de desacelerar, na moda, na alimentação, no estilo de vida, não é? Desacelerar a produção e o consumo de roupas, combater a fast fashion, retornar ao que é menos poluente, mais sustentável, e ainda parar de condenar, eu chamo de asilo, ou então ao lixo,
uma parte das roupas que nós não usamos, porque às vezes, não sei se vocês já pensaram, assim, o guarda-roupas, tem lá um monte de roupa, e o guarda-roupa fica aparecendo assim, tem um aspecto asilar, né? A roupa fica lá na terceira idade, na quarta idade, mofando, como muitos idosos, infelizmente, ficam nas casas de repouso, esquecidos da sociedade. Eu estou fazendo essa similitude entre roupas e seres humanos de propósito. Mas a pandemia também representou uma imensa crise econômica, nós estamos dentro dela, aliás, né? Pois houve e ainda existem redução de pessoas fora de casa, menos investimento no turismo, nos transportes, do ponto de vista geográfico, não aqui virtual. Houve redução do comércio, do consumo, a não ser o e-commerce, que é o comércio virtual, mas todos os outros foram atingidos. Foi preciso reduzir todo tipo de aglomeração de pessoas, queda no investimento das aparências físicas, toda a sociedade foi coberta pelas normas de asepsia, que são normas hospitalares, não é? E pelo medo da doença. Digamos que houve quase um luto da moda, enquanto que tantos morreram sem velório e ainda morrem, e sozinhos pela Covid-19. A venda de pijamas disparou, a de sapatos e de maquiagem caiu. No entanto, essa lacuna, ou esse luto da moda, isso tudo foi muito heterogêneo no mundo, foi muito diverso entre as classes sociais, entre os que tiveram o direito de fazer quarentena e os que não puderam parar, né? De trabalhar fora de casa para sobreviver. De qualquer modo, houve um momento de fratura, ou seja, uma ameaça ou um real problema, que colocou para a moda a possibilidade, a necessidade de desacelerar, não é? E evidenciou a relação cada vez mais tensa entre moda e depredação do planeta. Existem, portanto, algumas perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas o importante é ter pergunta, como já diziam alguns historiadores. Eu gostaria de compartilhar essas perguntas com vocês. Por exemplo, como vamos, após a Covid, encarar essa tensão entre moda e consumo predatório? Moda sustentável é possível? É desejável? Muitos defendem que sim, mas se ela é possível para quem? Bom, além dessas perguntas óbvias, há dúvidas menos evidentes. Por exemplo, a moda não é um todo homogêneo, vocês sabem disso. Ela é como uma cidade, ela envolve inúmeras culturas, relações de poder, muitos tipos de corpos, de gostos. Mesmo que se criem modas sustentáveis, como cidades sustentáveis, ainda restaria saber se elas estão implicadas em sociedades mais empáticas, mais responsáveis coletivamente. Daí vem outra dúvida. Seria pertinente exigir tudo isso da moda? E aí eu acredito que o menos desejável no mundo de hoje seria nada exigir de um setor como a moda, que é tão interessante, tão importante e muitas vezes tão rico. Há sinais, entretanto, de que muitos setores da moda partiram para a via sustentável. Seja um pouquinho só, seja muito. Muita não tem tanto, mas vários empresários se deram conta do quanto este continente, que é a Europa, por exemplo, depende da China para uma parte da produção dos equipamentos de proteção individual, máscaras, entre outros. Por isso foi preciso uma readaptação da indústria, incluindo aquela da moda. Uma generosidade que, evidentemente, não é desprovida de interesse financeiro, óbvio. E ela começou a gerar ações, como aquelas da imensa holding francesa, a Kering, que é dona de inúmeras marcas, não é? E que passou a fabricar máscara e álcool gel. Na mesma época, vocês devem saber disso, numa revista de moda, o Giorgio Armani anunciou, quer dizer, a empresa, né, anuncia a necessidade de moderar o ritmo incessante da frequência das Fashion Weeks. Moderar, produzir o que é necessidade, pensar na saúde e na higiene públicas. Essas tendências parecem não combinar com o que se sabe da moda, mas é delas que vieram algumas propostas mais ou menos inovadoras do setor.
Não se tratava de propor uma antimoda, como já foi proposto, mas sim de mudar a direção do seu ritmo, ou então de desacelerá-la. No entanto, como vocês sabem, o casamento entre necessidade e vaidade, entre ética e consumo, é muito complicado. Não é um casamento fácil, né? O desejo não cessa de escapar e muitas vezes de sabotar, inclusive a nossa vontade de ser ético, por exemplo. Alguns passaram a dizer que a moda ética seria um imperativo, que as casas de luxo deveriam se reinventar. Já no retalho, a situação é bem mais grave. No Brasil, a crise do setor apareceu com muitos negócios fechados e falidos, vocês sabem disso. Além disso, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, na primeira semana, só para vocês terem uma ideia, muito rapidamente aqui, na primeira semana do fechamento do comércio em abril desse ano, a queda do faturamento do setor de moda foi de cerca de 70%, 74%. Menor apenas que os setores de turismo e da economia criativa. Na verdade, os efeitos da crise do novo coronavírus chegaram à indústria da moda já no começo de 2020, quando o vírus se concentrava basicamente na China e arredores, e isso teve um impacto imenso na cadeia global, pois além de boa parte dessa cadeia estar na China, esse país também é um grande consumidor mundial, não é? Representa cerca de 40% do faturamento de luxo do mundo. E ele não esteve presente nos circuitos de apresentação da moda, como Nova York, Londres, Milão, Paris. Foi justamente em meio a essa crise que a tensão entre moda e sustentabilidade ganhou importância, ganhou visibilidade. E notícias sobre o quanto a indústria da moda polui e degrada o meio ambiente começaram a ser relançadas nas redes sociais. Por exemplo, informações que vocês devem ter recebido. São vendidas em torno de 100 bilhões de roupas por ano no mundo, ou seja, 60% mais do que há 15 anos atrás. A indústria têxtil é o terceiro setor que mais consome água após a cultura do trigo e do arroz. Ou seja, a produção têxtil utiliza 4% da água potável disponível no mundo, não é? 2,2 bilhões de toneladas de gás efeito estufa são emitidos anualmente pelo setor. O poliéster é a matéria sintética mais produzida e representa 70% da produção da matéria-prima que sai do petróleo. Bom, tem muitos dados que saem por aí, não é? 70% das roupas de cada guarda-roupa não são usados. De onde vem a pergunta? Será que a pandemia não seria um momento propício para repensar a moda nos termos da ética, e, em particular, uma relação mais digna com o meio ambiente e, agora volto, com as coisas? Claro que já há quem esteja fazendo isso, não é? Grandes grupos e pequenos passaram a repensar a relação entre moda e sustentabilidade para poder, inclusive, garantir credibilidade. Mas, fora esses, do ponto de vista de quem estuda a moda, de cada indivíduo que é consumidor de moda, todos nós, não é? Talvez seja necessário também outra mudança, no nível mais fino do entendimento pessoal sobre o que nós estamos fazendo com as coisas que nos cercam. Começar aí do pequenininho. Daí a importância da filosofia e da poesia, que eu citei lá no começo, não é? Pois que elas nos ensinam a olhar para os seres inanimados, para as coisas, não como sendo unicamente escravos dos nossos desejos. Eu tenho vontade de dizer, vamos libertar as coisas, não é? Não vamos esperar que todos os seres humanos e todos os animais sejam libertados, já vamos libertar as coisas também. Eu diria, vamos conceder-lhes abolição, uma alforria, para que elas sejam vistas a partir das suas especificidades, de suas histórias, e não apenas como mercadorias, que não têm nada a dizer para nós. Ou seja, penso que para equilibrar a relação entre moda e sustentabilidade minimamente, seria preciso conceder valor àquilo que vocês conhecem, é a cultura material, né? E para isso investir no conhecimento das coisas com as quais nós convivemos. Isso porque pressupõe que a ética passa sempre pelo entendimento nos outros. No caso da moda, assim como na alimentação, os outros não são apenas humanos, não são apenas os vivos, são também as coisas. Não é? Trata-se, então, de entender
não apenas como esses objetos, essas coisas, foram feitos e de onde eles vêm. Isso já é um caminho. Mas também entender quais são suas potências, suas fragilidades, suas capacidades. Assim, a gente teria que ter uma formação como tem um mecânico da minha época, que abria o carro, porque o carro também era diferente, e entendia como é que funcionava cada peça do motor. Tinha uma sensibilidade, inclusive, dos sentidos. Ele ouvia um barulho diferente, sabia o que acontecia ali, quase como um médico do tempo antigo, não é? Então, nós deveríamos ter o conhecimento das coisas, uma cultura material, para entender o complexo universo da moda. Dito resumidamente, conhecer, aprender, entender não apenas os vivos, mas as coisas. Afinal, as coisas, elas portam as nossas ideias, elas foram feitas por nós, muitas delas, nossas emoções. Nesse sentido, as coisas não são apenas objetos que se prestam àquilo que queremos, elas têm as suas singularidades e carregam as marcas de toda uma época em que elas existiram. Por um lado, as coisas possuem uma história social, que é a história de como elas servem aos humanos, das condições em que são produzidas, distribuídas, consumidas. Mas, por outro, as coisas têm outra história, que se mistura a essa daí, mas que é uma história intrínseca ao seu modo de existir, que tem a ver com a idealização dessas coisas e do modo como elas circularam, existiram, foram pegas, foram trabalhadas, retrabalhadas. Eu queria citar aqui, vocês conhecem a Rita Andrade, ela fez um doutorado que vai nesse sentido, porque o personagem central é um vestido, não é? E toda a existência, a vida desse ser inanimado, que é o vestido, não é? Essa história que eu me refiro aqui fala da natureza dos materiais empregados, da sua textura, do seu peso, da sua resiliência ao frio, ao calor, do seu desgaste, do seu envelhecimento, da sua morte, muitas vezes prematura. Refiro-me, portanto, a uma espécie de ser dos materiais. Quando nós estudamos este ser, passamos a ver os materiais como aquilo que possuem, quase como uma personalidade própria. Eu acredito que ver as coisas, as mais banais, dessa forma, dificultaria o gesto de descartá-las facilmente, jogá-las no lixo, sabotá-las, reduzindo o tempo da sua circulação, o tempo da sua vida. A materialidade que torna possível a moda é ela, penso, que precisa ser vista para além da sua utilidade que ela tem para nós, para além do seu preço, para além do status que ela nos dá ou retira. Este ser dos materiais, se ele for realmente estudado, conhecido, talvez nós tenhamos a chance de sermos menos predadores. Em suma, eu vim aqui hoje falar para vocês da importância da cultura técnica, não é? Da necessidade dela ser amplamente ensinada nas escolas, aprendida no cotidiano, democratizada na moda, entre produtores, distribuidores e consumidores. Sem ela, eu acho que não há poesia possível. Lembrando de outro filósofo, sem pássaro não tem o voo, não é? Este saber sobre as coisas não pode ser apenas uma especialidade de um pequeno grupo especializado no designer das roupas e etc. É bom que eles tenham essa especialidade, mas esse saber não pode ficar recluso dentro de grandes empresas, por exemplo, num círculo pequeno de sábios. Ele precisa ser de todos, porque todos nós estamos envolvidos pelas coisas e pela moda. Seria importante, penso, acabar com o apartheid existente aí, entre os que sabem o que são os materiais e os que não sabem. A meu ver, não há outro meio de ter respeito verdadeiro pelo meio ambiente, pelos outros seres vivos, pelas mulheres, por exemplo, já que eu falei delas no começo, não é? Pelos vários diversos tipos de corpos. Se não soubermos o que é a singularidade de cada tipo de algodão, de como se comporta o poliéster em cada corpo e contexto,
assim como a lã, o couro, o plástico, etc. E ainda saber como eles se comportam combinados com outros materiais, se fazem família com eles, se divorciam, se fazem amizades, se são potencializados em suas qualidades, fragilizados, a depender de cada caso. Não apenas saber se as indústrias empregam o trabalho escravizado, claro que isso é importante, mas não apenas compreender as redes espúrias dos negócios da moda. É importante, mas não é suficiente ainda, pois se tivermos cultura material, saberemos distinguir melhor o que é de fato um avanço no campo da moda, o que é de fato uma criação inédita, uma obra de arte. Distinguir tudo isso daquilo que é fake news, vamos dizer assim. Eu estou acabando, gente. A cultura material também nos ensina que existe uma realidade humana, uma memória, uma história do mundo contida em cada coisa. O poeta que eu citei para vocês, o Francis Ponge, ele fala melhor do que eu sobre esse desafio, claro, ele é poeta, eu não, de perceber as coisas. Ele restitui, assim, a palavra muda dos objetos, eu diria. Nesse aspecto, jogar no lixo uma roupa que pouco foi usada, impedi-la de existir, não é só desperdício. É uma liberdade que achamos que nós temos, que é o direito de dar a vida e a morte às coisas, às vezes, muitas vezes, aos seres que nos rodeiam. Vontade despótica, que muitas vezes chamamos de liberdade. Mas esse tipo de liberdade não tem nada a ver com a liberdade ensinada pela filosofia. Jogar fora não é ter mais responsabilidade sobre o que se joga. Daí o lixo, sem ninguém responsável por ele. Será que é ingenuidade minha perguntar se não haveria um modo de inventar a moda sem cair no lixo? Submeter bolsas, calçados, vestidos, brincos, mas também automóveis, computadores, torradeiras, canetas, tantos objetos, a essa escravidão de existir pouco e de morrer rápido, uma existência efêmera, ou de mofar dentro de armários, e ainda por cima, isolados, apartados de suas histórias, invisíveis em sua memória. Eu falo aqui, portanto, não da antimoda, nem do fim da moda, mas no questionamento do modo pelo qual lidamos com as coisas. Vocês vão me dizer que a moda não é apenas um conjunto de materiais. Claro que não. Ela envolve o ar do tempo, ela envolve os sonhos que escapam desses materiais, embora os materiais expressem sonhos. As coisas da moda conversam com muitas outras, e essa conversa é ela própria, o seu estofo. É essa sinergia que vale passar de uma época para outra, de uma tendência a outra. Aliás, tendência, como o próprio nome diz, não é corte, é uma inclinação, uma abertura ao inusitado dentro do que já é conhecido. Uma tendência se situa numa rede sociotécnica e expressa essa rede. No entanto, se a dimensão material da moda for vista como parte de uma cultura que devemos aprender, muita coisa sobre o que é de fato a sustentabilidade do planeta talvez possa se tornar viável, penso eu. Nesse aspecto, a moda afirma-se como um excelente objeto para pensar o futuro e para pensar em qual futuro nós poderemos viver. Já há, evidentemente, muitas experiências sobre isso, não é? Slow fashion, customização, upcycling, moda durável, reciclagem, até mesmo a primeira semana de moda sustentável em 2017 no Brasil. Mas tem chão pela frente, não desanimem, tem muita coisa a ser feita. Conhecer os materiais não é tarefa fácil, demanda tempo, esforço. Professores, escolas, demanda uma relação com as coisas que não é automática, mas ela é construída ao longo dos anos. E nós queremos coisas imediatas, porque a sociedade contemporânea não cessa de nos roubar tempo, tempo de sono, tempo de estudo, tempo de ócio, tempo de amor. E com pouco tempo, como é que a gente vai aprender alguma coisa? Ou como é que a gente vai aprender sobre as coisas? Ora, perceber o outro, seja ele humano ou não humano, seja ele coisa ou vivo, demanda tempo, cuidado, dedicação. E o tempo é muito escasso para nós. Portanto, eu termino aqui. Me parece que o grande ausente da moda é o tempo. A extensão do tempo entre o começo e o fim das modas. A duração da vida dos materiais. E também a nossa atenção
a cada um deles. Então, nosso grande desafio para garantir sustentabilidade é, primeiro, conquistar esse tempo roubado, resistir a que o roubo continue, conseguir parar diante de uma peça de roupa, por exemplo, e com uma paciência monástica, uma força de vontade férrea, pesquisar a sua história, a sua personalidade, a sua importância no mundo. Não basta desacelerar, é preciso conquistar mais tempo para a própria pesquisa e para a invenção. A meu ver, apenas dessa forma, a moda pode continuar a ter importância e a expressar de modo contundente o que há de poesia e filosofia no mundo. Muito obrigada.